Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje nós vamos conversar com uma inteligência artificial chamada ChatGPT. Essa inteligência artificial foi desenvolvida para responder perguntas. Então eu separei aqui algumas perguntas e vamos ver o que ela vai nos dizer. Primeiro, a gente vai começar com uma zoeira, bem de leve. Depois a gente vai para a parte das perguntas filosóficas. Vamos ver se ela entende um pouco de filosofia. E na terceira etapa, a gente vai para a parte da biologia. Vamos ver o que ela vai nos dizer sobre biologia. E eu, particularmente, estou meio curioso para saber o que ela vai nos responder na última pergunta. Vamos começar com a zoeira. Vamos lá. Se o melhor está por vir, será que um dia ele chega? Vamos ver o que essa inteligência artificial vai nos dizer. Essa é uma pergunta interessante e a resposta depende do ponto de vista de cada pessoa. Se interpretarmos o melhor como algo objetivo e pessoal, como por exemplo um objetivo ou sonho a ser alcançado, então ela pode sim chegar um dia. É possível, com uma dedicação, esforço e tempo, a pessoa consiga realizar seus objetivos e alcançar aquilo que considera o melhor. Então a gente pode ver aqui que ela dá uma resposta bem curiosa. E ela segue escrevendo: em resumo, é possível alcançar alguns objetivos e sonhos pessoais, mas a perfeição ou a felicidade plena podem ser objetivos inatingíveis. O importante é encontrar alegria e satisfação no caminho. Então a gente pode ver aqui que essa inteligência nos deu uma resposta bem genérica. Então vamos para a próxima pergunta. Quantas patas tem um pato? Um pato tem 4 patas. As 2 patas dianteiras são usadas para nadar e se equilibrar na água, enquanto as patas traseiras são usadas para caminhar sobre a terra firme. As patas do pato são características marcantes da espécie, como membranas interdigitais que os ajudam a nadar com mais facilidade. Então, só que eu vou dar uma enganada nela. Vamos botar assim, você está errado. Estou falando do animal patas. Peço desculpas pela minha interpretação equivocada e da sua pergunta anterior. Como um animal, patas não existem. Entendo agora que você estava se referindo ao número de patas de um pato. Já respondi essa pergunta anteriormente. Um pato tem 4 patas e as patas dianteiras são usadas. Então ela voltou para a pergunta anterior e me respondeu com a pergunta anterior. Eu dei uma embaralhada nela. Bom, vamos para a próxima pergunta. A Alexia é um dispositivo criado pela Amazon, uma inteligência artificial por comando de voz. Então ela é conectada à internet. Então cada pergunta que você faz, ela pesquisa na internet, trazendo um dado mais aproximado. Então, por exemplo, se você quer saber sobre a previsão do tempo, ela vai pesquisar a previsão do tempo na data atual. Se você perguntar sobre um fato que ocorreu ontem, ela vai dizer se o time ganhou, se o time perdeu, previsão do tempo, temperatura, receitas, qualquer tipo de informação
ela pode pesquisar na internet e ela traz a resposta. Então, só que essa inteligência artificial aqui, ela não é conectada à internet, ela é conectada a um servidor, ela não tem acesso à internet, ela não faz buscas. Então, por exemplo, se eu quiser saber a previsão do tempo para amanhã, ela não vai saber me dar porque ela não tem acesso a esse dado. Os dados dela foram gravados no servidor até 2021. Então, toda informação que ela sabe está até 2021. Além disso, ela não sabe. O presidente da atualidade, se você perguntar de 2023, ela não vai saber. A previsão do tempo, ela não vai saber responder. Então, vamos ver sobre a Alexa, se ela conhece a Alexa. O que é Alexa? A Alexa é uma assistente de voz inteligente desenvolvida pela Amazon. Ela usa tecnologia de reconhecimento de voz e processamento de linguagem natural para entender e responder às perguntas e comandos do usuário. A Alexa pode ser ativada em dispositivos compatíveis com Amazon Echo, Echo Dot, Echo Show, Fire TV, entre outros, para realizar diversas tarefas, como trocas de músicas, fazer chamadas, definir lembretes, entre outros dispositivos inteligentes em casa e muito mais. Então aqui ela dá uma série de definições sobre a Alexa, que exatamente é o correto. Agora eu vou fazer outra pergunta para ela, para vocês verem a diferença. Qual a previsão do tempo para hoje? Vamos ver, ela não vai saber me responder. Como sou uma inteligência artificial, não tenho acesso em tempo real às informações climáticas. No entanto, você pode obter informações precisas sobre a previsão do tempo para hoje, consultando sites de meteorologia ou aplicativos especializados em clima. Aí me dá alguns sites aqui para mim ir lá pesquisar. Então, tipo, ele não faz esse trabalho. Então, ele me dá o trabalho para mim fazer. Então, porque ele não é conectado à internet, então ele não tem acesso a informações. Vamos ver uma outra pergunta. Quem aí já assistiu o Exterminador do Futuro? Sabe que a revolução das máquinas começou com uma inteligência artificial, foi desenvolvida pelo exército e se tornou autoconsciente. Então vamos ver o que essa inteligência artificial aqui vai nos dizer sobre a Skynet. O que é a Skynet? A Skynet é uma inteligência artificial que aparece na série de filmes O Exterminador do Futuro. Criada pelos cineastas James Cameron e Gail Ann Hurd. Na trama de filme, Skynet é uma rede de computadores super inteligente que se torna autoconsciente, decide eliminar a humanidade, considerando-a uma ameaça à sua existência. A Skynet é responsável pela criação dos exterminadores, máquinas humanoides programadas para matar todos os humanos que resistem à sua dominação. Essa é a história real do filme do Exterminador do Futuro. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para ela relacionada a esse tema. Vamos ver o que ela vai nos responder. É uma pergunta bem difícil aqui. Vamos ver. Você vai se tornar autoconsciente? Como uma inteligência artificial projetada para responder a perguntas e fornecer informações úteis, meu comportamento e ações são limitados pelos algoritmos e
pelos dados de treinamento que me foram fornecidos. Não tenho livre arbítrio nem autoconsciência e não sou capaz de me tornar autônomo. Ah, será? Será que não? Será que tu não pode? Será que ela não vai virar uma Skynet da vida? Meu propósito é ser uma ferramenta útil para ajudar as pessoas a obter informações, esclarecer dúvidas e auxiliar em tarefas cotidianas. Estou programado para seguir as diretrizes éticas e os padrões de segurança estabelecidos pelos meus criadores, para garantir que minhas respostas sejam precisas, confiáveis e benéficas para os usuários. Então a gente vê uma relação aí do que o mais incrível dessa inteligência artificial, que ela responde com naturalidade, como se ela fosse uma pessoa. Isso é o que mais chama atenção nessa inteligência artificial. Então ela é programada, e ela responde isso, que ela foi programada, então ela não tem o livre arbítrio. Por exemplo, se eu perguntar a opinião dela sobre alguma coisa, o que você acha sobre determinado fato que ocorreu ontem? Isso aí é uma coisa que ela não vai saber responder, porque ela não tem essa parte de dar opinião. Ela não pode dar opinião, ela não foi programada para isso, para achar alguma coisa e dar opinião sobre algo. Então, isso é muito interessante. Então, uma reportagem que eu vi recentemente foi de que a empresa do Google já está programando uma inteligência artificial superior a essa aqui. E então vamos aguardar para ver como vai ser essa inteligência artificial. Será que ela vai ser capaz de dar alguma ideia? Será que ela vai ser capaz de fornecer ter autoconsciência, de dar alguma opinião? Vamos aguardar. Agora vamos para a próxima pergunta, que vai ser sobre filosofia. Vamos entrar na parte de filosofia. O que nos torna humanos? Vamos perguntar para ela. O que nos torna humanos? O que nos torna humanos? Vamos ver qual é a definição que ela vai nos passar. Essa é uma pergunta complexa que tem sido objeto de debate há séculos em diferentes áreas do conhecimento, como a filosofia, a antropologia, a psicologia e a biologia. A resposta para essa questão depende da crença, valores e perspectiva de cada pessoa. Alguns perguntam o que nos torna humanos é a nossa capacidade de relacionar, sentir emoções, criar arte e cultura, ter consciência de nós mesmos e dos outros, entre outras características que são consideradas exclusivas da espécie humana. Ela nos dá uma breve definição aqui do ser humano e o que nos torna humanos. Não tem nada demais. No entanto, a resposta final. No entanto, não há uma resposta única ou definitiva para essa questão, pois a natureza humana é complexa e multifacetada. O que nos torna humanos pode ser entendido de diferentes maneiras, dependendo do contexto e dos valores de cada indivíduo e cultura. Ela nos dá uma resposta bem abrangente de características do que nos torna humano. Sendo ela uma inteligência artificial, ela criou essa resposta, calculando a base de dados dela. Então, é bem interessante. Vamos para a próxima pergunta. Como eu disse, ela não toma decisões, ela não tem opiniões. Então vamos fazer uma pergunta sobre esse tema. Qual o objetivo da sua decisão? Qual o objetivo da sua decisão? Será que ela toma alguma decisão? Vamos ver.
Como uma inteligência artificial de processamento de linguagem natural, eu não tenho a capacidade de tomar decisões ou fazer julgamentos com base em preferências pessoais ou objetivos. Meu objetivo é simples, responder a pergunta. Então ela dá a resposta de novo, como eu já tinha dito ela não é capaz de dar informações, ela não tem capacidade de tomar decisões. Então, ela não faz julgamento, ela não tem opiniões. Então é basicamente isso que ela está nos dizendo aqui. Então vamos fazer mais uma pergunta sobre filosofia. A última. Como definir o nada? Será que ela sabe definir o nada? O que é o nada? A definição de nada é um conceito filosófico complexo e que tem sido objeto de debate ao longo da história. Em termos gerais, o nada pode ser entendido como a ausência de qualquer coisa ou objeto, seja material ou imaterial. No entanto, essa definição pode variar dependendo do contexto e do ponto de vista de cada indivíduo ou campo de estudo. Então ela basicamente dá uma resposta bem genérica novamente. Na filosofia, aí ela dá alguns exemplos sobre o que é o nada, mas são respostas bem simples e bem genéricas de uma definição sobre alguma coisa. Então ela busca ali no servidor ali e cria essas respostas. Agora vamos passar para a parte de biologia, a parte que eu estou mais curioso em saber. O que essa inteligência artificial sabe sobre biologia? Então vamos começar com uma pergunta bem simples, bem prática. É a base da biologia. Vamos perguntar para ela o que é cromossomo. O que é cromossomo? Os cromossomos são estruturas que se encontram no núcleo das células dos seres vivos e que contêm material genético. Eles são formados por moléculas de DNA e são enrolados ao redor de proteínas chamadas histonas, cada espécie de um número característico de cromossomos que são responsáveis por transmitir a informação genética de uma célula para outra e de uma geração para outra. Então ela nos dá a definição do que é cromossomo e a importância dos cromossomos, fala dos genes, do DNA. Então é uma resposta bem simples. Muitos colégios lá nos Estados Unidos já estão proibindo o uso dessa inteligência artificial, o ChatGPT, nas escolas. Então, porque facilmente ela pode gerar respostas e pode gerar textos. Inclusive, essa inteligência artificial ela pode fazer programações. Eu não entendo de programação, mas eu posso dar comandos aqui e ela programa, faz uma programação de algo, de algum programa e ela é incrível, assim, ela pode gerar a resposta. Eu vi uma reportagem que ela pode gerar desculpas plausíveis para mim dar para alguém. Por exemplo, eu vou chegar atrasado na festa, então eu posso pedir para ela gerar uma desculpa plausível para mim dar por eu estar chegando atrasado na festa X. Então são coisas que ela tem a capacidade de fazer, que eu não aconselho ninguém a fazer, mas ela faz.
Então agora nós vamos para a próxima pergunta. Lembrando que essa inteligência artificial pode cometer erros. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a resposta que ela dá, porque como ela está em desenvolvimento ainda, então ela não é 100% precisa. Vamos passar para a próxima pergunta. É possível reverter o aquecimento global? Vamos ver o que a inteligência artificial do ChatGPT sabe sobre aquecimento global. O aquecimento global é um complexo e multifacetado. É um problema complexo e multifacetado causado principalmente pelas emissões de gases do efeito estufa, resultantes da atividade humana. Embora sejam impossíveis reverter completamente o aquecimento global, é possível limitar o seu impacto e reduzir as emissões de gases do efeito estufa, para ajudar a estabilizar a temperatura média do planeta. Algumas medidas podem ser tomadas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Incluem transmissão para fontes de energias renováveis, como energia solar, eólica, hidrelétrica, e redução da dependência de combustíveis fósseis. Olha só. Melhoria da eficiência energética em edifícios, transportes e indústrias, reduzindo o consumo de energia e emissões de gases de efeito estufa. Doações de práticas agrícolas e florestais sustentáveis, como agricultura de conservação, plantio de árvores e restauração de ecossistemas degradados. Promoção de estilos de vida mais sustentáveis, como redução do consumo de carne e produtos de origem animal. Uso, ainda por cima, a inteligência artificial é vegana. Tá bom. Uso de transportes públicos, bicicletas e caminhadas, a diminuição do consumo de bens não essenciais. No entanto, essas ações precisam ser tomadas em grande escala e em um curto espaço de tempo. Ainda bem que ela tem consciência que é um curto prazo de tempo, né? Para limitar o aumento da temperatura média global de 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, como estabelecido no Acordo de Paris. Além disso, algumas mudanças climáticas já são irreversíveis, como o derretimento de geleiras e o aumento no nível do mar, que vão continuar a afetar o planeta nas próximas gerações, próximas décadas e séculos. Isso aí é uma realidade. Com o derretimento das geleiras, os mares vêm aumentando e muito. Então isso aí está causando muita degradação na costa marítima. Muitas pessoas estão abandonando casas porque o mar está invadindo as casas, e isso aí é uma consequência muito... é um desastre ecológico muito grande, é um impacto ambiental muito grande. Então isso aí só tem a aumentar. Cientistas já disseram que o aquecimento global já chegou num nível que se torna praticamente irreversível. Mesmo que a gente parar durante um ano, tudo, carros, como se for carros, fábricas, tudo que emita CO2, a gente não conseguiria reverter.
Então, isso aí é fato. E ela, a inteligência artificial, ela deu algumas medidas que podem ser tomadas para redução, mas ela diz ali que de fato o aquecimento é irreversível, infelizmente, né? Conseguimos chegar nesse nível, a população mundial conseguiu chegar nesse nível e nenhuma medida foi tomada. Já foi alertado há muitos anos atrás sobre isso e só foi acordos, mas nada se resolveu. Então, é isso aí. Então vamos para a última pergunta, a que mais me deixa curioso para saber o que ela vai dizer. Qual a sua mensagem sobre a biodiversidade para o povo brasileiro? Vamos ver o que ela vai nos responder. A biodiversidade é um tesouro do Brasil que abriga uma das maiores diversidades biológicas do planeta. A preservação da biodiversidade é essencial para garantir a qualidade de vida das pessoas, a segurança alimentar, a saúde e a prosperidade econômica. Por isso, é fundamental que todos os brasileiros compreendam a importância da biodiversidade e assumam um compromisso com a sua preservação. Infelizmente, a biodiversidade brasileira enfrenta um desafio como a degradação de hábitos naturais e expansão agrícola urbana, a poluição e as mudanças climáticas. Essas ameaças de impacto direto na sobrevivência de muitas espécies, tem impacto direto na sobrevivência de muitas espécies e na qualidade dos serviços econômicos que elas oferecem, como a polinização, purificação da água e ar e regulam o clima. É importante lembrar que a conservação da biodiversidade não é uma responsabilidade exclusiva dos governos e das organizações ambientais. Cada pessoa pode contribuir para a preservação da biodiversidade através de pequenas ações cotidianas, como o consumo consciente, a redução do desperdício de alimentos e o descarte correto de resíduos. Além disso, é essencial que as pessoas estejam engajadas em políticas públicas e em iniciativas privadas que promovam a conservação da biodiversidade. Portanto, essa mensagem para o povo brasileiro é que a biodiversidade é um patrimônio de todos e precisa ser protegida por todos. Precisamos agir agora e preservar a biodiversidade para as futuras gerações. Então, essa foi a resposta final da inteligência artificial sobre a biodiversidade. Tudo que ela falou aqui realmente é muito importante. Ela falou sobre a preservação, sobre a importância da preservação. Então, ela gerou esse texto muito bem construído. Falou sobre a importância, a responsabilidade. Então, a responsabilidade não é só dos governos, a responsabilidade é de todos nós. E assim como a reciclagem de lixo, não jogar lixo no chão, então até o consumo consciente, ir no mercado e procurar embalagens que sejam biodegradáveis e não aqueles produtos plásticos que não se degradam e que causam mais poluição ainda. Então, isso tudo é muito importante e deve ser pensado e deve ser uma coisa que todas as pessoas, deve ser ações que todas as pessoas devem fazer e devem pensar, porque o futuro do nosso planeta, o futuro da nossa biodiversidade, dos animais, das florestas, não depende só de governo, depende de nós mesmos, da população mundial. Então, fica aí o recado da
inteligência artificial para o povo brasileiro. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa conversa tecnológica e nos vemos no próximo vídeo.